Nesse período aí a gente cresceu, chegamos entre as 10 maiores empresas do Brasil, como a empresa de revenda de hospedagem. Eu lembro de situações assim que eu tava com amiguinhos na escola e tudo mais, todo mundo, o que quer ser quando crescer? Eu sempre falei, cara, eu quero ser empresário, eu quero ter uma empresa. A gente vai falar sobre a Evil, que é uma das principais referências em Private Cloud e servidores dedicados no Brasil. A gente chama aqui o Lucas Vanzin, que é co-CEO da Evil. Tava todas aquelas empresas na internet bombando, você tava começando a fazer tua fábrica de cartão. Aí meados de 2009, você conseguia fazer planos de 300, 400 reais, oferecendo um cloud dedicado pro cara. Aí, pô, isso aí que a gente quer, a gente decidiu, isso aí que a gente quer. A gente foi atrás da Embratel, fez reuniões, conseguimos um link de 1 mega na Embratel lá em Manaus. Em vez de comprar hack, que lá em Manaus não existia, a gente pegou tipo umas prateleiras de botar alimento. De metal, né? Essa aí. Pegou os servidores do tipo desktop mesmo. Na hora que a gente ligou, começou a botar cliente, e o cliente começou a reclamar, cara, tá muito lento. E pra gente tava muito rápido, né? Lucas Vanzin, fundador da Evel, lidera operações de infraestrutura digital que rodam o back-end do Brasil corporativo. Nossa máquina de venda a gente sabia que funcionava, mas alguém perguntava como é que era, eu brincava que era assim, era um funil, aí eu fazia uma caixa, pintava de preto e botava cliente. Tem uma caixa preta aqui que a gente joga lead e sai cliente. Assim, a principal coisa que a gente quer saber é quem é o Lucas por trás do negócio. Então, assim, eu sei que tem você, tem o Vicente, mas eu quero saber do Lucas, né? Principalmente agora que você está aparecendo bastante, quem que é o Lucas por trás do negócio. Então, vamos começar lá do começo, né? Tá. Então, tem a história por trás ali na... A Evel que tá ali na sala, né? Toda a história, começou lá atrás, então mete bronca. Cara, assim, particularizando aí um pouco da história, né? Cara, eu sempre tive um sonho de ter uma empresa, né? Isso desde que eu me entendo por gente. Eu lembro de situações assim que eu tava com amiguinhos na escola e tudo mais, todo mundo, o que quer ser quando crescer? Todo mundo com aquelas ideias de profissões exóticas. Quero ser piloto de helicóptero, quero ser astronauta. Eu sempre falei, cara, eu quero ser empresário, eu quero ter uma empresa. Nem sabia o que era empresa de verdade, eu só lembro que eu via meu pai num escritório e ele trabalhando lá, eu quero fazer exatamente isso ali, de alguma forma ou de outra. Isso foi algo que eu busquei muito, assim, por muito tempo. Quando eu lembro que, ainda na época de escola, eu inventei de apontar uns giz de cera, assim, e na época que eu apontei os giz de cera, eu vi que saía um pozinho, e esse pozinho, se eu riscasse com o dedo, daria para fazer uma pintura num trabalho de arte de uma forma diferente. Aí eu peguei, apontei vários giz de cera, botei dentro de um saquinho, botei precinho escrito R$1, R$2, R$3, R$4, levei para a escola para tentar vender. Isso é a primeira coisa que eu lembro de eu querer inventar alguma coisa, né? Depois eu vi um colega meu, um amigo que estava trabalhando, comprou uma impressora avançada e ele comprava vários papéis, cartão, aquele papel mais grosso, e umas guilhotinas. Ele começou a querer fazer cartão de visita para empresas. Aí eu quero fazer isso aí também. Aí enchi o saco da minha mãe, fui lá, a gente pegou o carro, levou num lugar lá que vendia papel e tudo mais. Comprei, guilhotina, não sei o que, tudinho. Não, eu vou te devolver o dinheiro, mãe, não se preocupe. Que época mais ou menos isso? Isso eu tinha 11 anos. 11, 96. 96, Quando tava todas aquelas empresas na internet bombando, você tava começando a fazer tua fábrica de cartão. Assim, internet assim no Brasil ainda nem era tão assim, a internet acho que pegou por aí, tava começando mesmo. Tava começando, né? Tem que lembrar que eu morava em Manaus, né? Então em Manaus tem o delay pra internet chegar de fato lá, mas chegou, não demorou tanto. Mas eu tava nessa pegada do cartão de visita aí, de querer fazer, então eu descia, depois que eu comprei agora eu vou atrás de devolver o dinheiro, né? Descia ali no bairro, visitava restaurante, chegava lá falando que eu fazia cartão de visita, fazia arte, comprei um CD cheio de clip art, que na época você colocava dentro do Word, fazia os quadradinhos lá, aí a guilhotina cortava. E era muita inovação isso, na verdade, né? Comprar um CD pra... Então, não, e eu vinha uns livros assim, com os clip arts impressos, então eu deixava o cara ajudava a pessoa a escolher uma logo, porque empresa pequenininha lá, o cara nem tinha logo, era um restaurante nome X. Aí o que você serve? Peixe? Vamos botar um peixe, então, eu tentava puxar para esse lado, né? Sim. Mas enfim, é uma coisa que eu sempre queria, sempre gostei de fazer, né?
Depois eu entrei numa de comprar um gravador de CD, aí fazia mix, várias músicas. Alguém queria que eu copiasse, digamos que tirasse música A, B, C de um CD tal, botasse nesse CD uma seleção, ou algum software, alguma coisa. Enfim, o que dava para fazer, eu fazia também com o gravador de CD. Mas sempre com o computador envolvido, né? Sempre. Porque aí já tinha gravador e leitor de CD, né? Sim. Não, a ideia era do computador, né? Era alguma coisa para esse lado. Nessa eu sempre quis fazer algum negócio para esse lado, né? Aí, um colega, sempre falei sobre internet, eu já tinha internet em casa, poucas pessoas tinham, pensa em Manaus, pouquíssimas pessoas sabiam que era internet, quanto mais ter alguma coisa de BBS ou afins, né? Aí um dia eu tava, foi lá um técnico, instalou a internet, um monte de disquetezinho laranja, que eu lembro até hoje, instalou o Internet Explorer 3.0 no meu Windows lá, plugou o cabo telefônico e tal, aqui, agora você tem internet. Pô, vou mexer nisso ali, né? Comecei a mexer, entrei, era BBS na época, era uma empresa que depois foi comprada pela Mandic, que depois virou, enfim, aquelas coisas que depois foi tudo diminuindo no provedor. Mandic, provedor Monstro, X, era Pegasus o nome do provedor lá em Manaus, né? Aí um dia eu tava no meu quarto lá, na janela, com a janela aberta assim, eu vejo de janela, assim, uma outra pessoa com a mesma tela da BBS. Primeiro tinha um computador, né? Caramba, alguém tem computador além de eu, né? Além de mim. E ainda tinha, a tela dele tava a tela da BBS lá rodando, né? Aí eu, porra, que legal, alguém que tem internet. Eu acho que eu vou dar um berro aqui, vamos conversar sobre isso, pelo menos pra ter assunto, né? Chegou lá na escola, eu gritei, tem internet? Muito bom. Tem internet? Tem. Falei com ele e tal, a gente acabou ficando amigo. É um amigo que ainda mora em Manaus, bem, assim, a gente foi bem próximo. Depois acabou que eu vim pra cá, né, ele mora lá, não somos mais tão próximos, mas daí eu comecei a entrar mais no meio da internet. A gente trocava bastante informação, jogava jogo, na época não era online, né? Tinha parte da internet, obviamente, mas a gente começou a mexer com rede. Era cabo coaxial ainda, não existia internet com cabo TP, era uma coisa bem mais complexa. E como minha janela acertava na dele, a gente ainda inventou de passar como se fosse uma linha entre uma janela e outra, e a gente passava o cabo coaxial da minha casa até a casa dele para plugar um computador no outro e jogar jogo online um contra o outro, assim, porque era o que tinha, né? Uma rede privada. Era uma rede privada. Aí disso, esse era meu CS, amigo... certeza. Nem existia CS, tinha, era né? Duke Nukem, era GTA 1. Não tinha. Era a época do Doom ainda, né? O Doom ainda estava começando, mas em Manaus não tinha como jogar Doom porque a internet era muito lenta. Eu lembro que você dava o spawn, né? Nascia, alguém já te matava, porque nem tinha carregado que você nasceu. Muito alto. E a galera aqui em São Paulo aterrorizando de matar todo mundo. Aí não, impossível, vamos jogar o nosso jogo lá pelo cabo coaxial, que é o que dá, né? Aí nessa meu âmbito de sempre querer criar empresa e tal, um amigo em comum, que era amigo desse meu amigo, estava estudando na escola do Vicente. Ele falou, cara, vocês dois, o Vicente gosta de internet, o Vicente já tinha uma empresinha de alguma coisa parecida, assim, na verdade já era um comecinho do começo, né? O Vicente já estava operando por um tempo, trabalhando por um tempo, e ele me chamou, cara, vocês têm que se conhecer. Na época até ele quis participar um pouco do negócio, só que ele foi pro lado do direito, então acabou que não fez tanto sentido para ele, né? O Vicente? Não, esse meu amigo, que era amigo do vizinho, que apresentou o Vicente. Perfeito. Só que eu, cara, fiquei interessado com aquilo, eu sempre quis ter negócio, né? Aí eu tenho que ter um negócio desse aí também. Aí conversei com o Vicente, no começo eu combinei de comprar o serviço dele, revender, fazer alguma coisa afim, assim, parecida, fundei a minha empresa. A do Vicente nessa época chamava Speed Serve, eu fundei a Turbo Serve. Só mudei a primeira palavra lá, botei outra, enfim, a gente começou a tocar o negócio meio em paralelo. Eu comecei usando o serviço dele lá e tudo mais. Quantos anos você tem de diferença com o Vicente? Mesma idade. Mesma idade, Tá, então ele criou a Speed Server lá atrás, que já era um serviço de hospedagem compartilhado. Isso, era hospedagem compartilhada, ele alugava servidores numa empresa dos Estados Unidos. E eu tava comprando o espacinho dele lá para tentar fazer a minha funcionar. Isso já tinha quantos anos? Eu tinha, nessa época, eu acho que eu já tinha 16. Novão. Já ainda. tinha 16, né? Novão. Aí, cara, nesse período, eu comecei a estudar muito sobre como eu poderia fazer, porque era muito chato. Quando eu via um cliente, eu tinha que mandar um e-mail pro Vicente, tinha que esperar ele criar a conta e tudo mais. Aí eu procurei um painel de uma forma em que eu tivesse acesso a tocar direto lá e poder eu ter o controle do jeito que hoje em dia tem lá. Você vai lá dentro do painel, criar uma revenda, criar um não sei o quê.
Aí eu tenho que abrir um negócio, tenho que trabalhar nesse formato. Eu achei outras empresas que trabalhavam com painel de controle era CPNO na época, estava começando, Sim. era bem primórdio, assim, do CPNO, assim, funcionava bem e já dava esse acesso. Dizem os boatos que tem até um lifetime de CPNO, né? Naquela época, né? Quem comprou os primeiros teve lifetime. Sim. Hoje o valor da licença do CPN é absurdo, né? Não, naquela época, sim, naquela época era, mas era outra pegada também. O CPN fazia muito menos coisa, era outro painel. Se for olhar assim, design era meio mais, como era a internet antigamente, né? Como tudo começou, né? Aí naquele tempo eu fui trocando de empresa, a ABC de revenda, até que eu escolhi uma empresa que tinha servidores no Brasil e, era um preço bom e era muito melhor do que tudo. Acabou assim, eu fiquei numa condição de oferta melhor até que a do Vicente, porque o Vicente ainda usava o servidor lá fora e eu usava um servidor aqui no Brasil. E o preço era muito barato, era bom para mim, entendeu? Eu conseguia achar um preço legal tendo o servidor no Brasil. E eles te davam tanto a interface, tanto o suporte? Eles me davam um plano de revenda e eu podia criar as hospedagens lá dentro. Então, um WHM. Era o WHM, exatamente. Já era o primórdio, mas Web Host Manager. Isso. Aí essa empresa do nada desapareceu, sumiu assim de tudo. Mas de desligar o servidor sem ter desligou o servidor e sumiu. Entendi. Ninguém sabe o que aconteceu até hoje. Os caras sumiram, eu acho que a conta não fechava de alguma forma. E por a conta não fechar, eles foram dando samba lá, né? Porque eles usavam o ponto condomínio, que depois virou a Log, que depois virou Equinix, que hoje em dia é uma empresa grande. Na época era só ponto condomínio. E daí a ponto condomínio começou a entrar em contato com os clientes, oferecer planos de evento, só que o preço era muito mais alto, não tinha como a gente tocar. Enfim, né, nesse período ali foi quando eu vi que eu tinha que ter um servidor meu mesmo. E alugar um servidor fora e começar a mexer. Aí eu aluguei esse servidor fora, comecei a mexer. E cara, com o servidor fora eu posso oferecer um plano de revenda. Você ser o teu fornecedor. Eu ser o meu fornecedor, mais do que isso, eu ser fornecedor de todo mundo, porque eu vi como é difícil tu contratar uma empresa e revender. Sim. Então eu vi que, cara, tem esse mercado. Aí eu fui lá com o Vicente e falei, Vicente, vamos abrir uma empresa desse formato aqui, de revenda, o nome ia ser revenda.net. Aí tava tudo certo, combinei com o Vicente, a gente ia abrir e tudo mais. No momento de registrar o domínio, alguém registrou. Aí a gente, revenda.net, então vamos botar o net na frente e botar net revenda. Aí ficou net revenda, foi a empresa que a gente começou como sociedade mesmo. Que foi gigante, né? Aí a coisa foi virando, entrou sócio, teve um período em que a gente começou a querer ter servidor no Brasil. Aí, como é que a gente vai fazer? Vamos tentar assinar aqui em Manaus. Não entendia nada de internet na época, né? A gente foi atrás da Embratel, fez reuniões, conseguimos um link de 1 mega na Embratel lá em Manaus. Ficamos esperando instalar, achamos uns amigos que tinham um escritório que dava para o link chegar nesse escritório, eles iam ceder um pouco do espaço para a gente. Em vez de comprar rack, que lá em Manaus não existia, a gente pegou tipo umas prateleiras de botar alimento, pegou uns servidores tipo... De metal, né? Essa aí. Aí pegou os servidores do tipo desktop mesmo, botava os servidores lá, tudo. Na hora que a gente ligou, começou a botar cliente, e o cliente começou a reclamar, cara, tá muito lento. E pra gente tava muito rápido, né? Porque, era de Manaus, tudo local. Você tava na barriga do... Cara, tá muito rápido, isso aqui tá fera, a galera vai enlouquecer. Eu não tinha entendido que existia latência. Sim. Eu achava que existia latência, mas eu não sabia que Manaus não tinha uma internet que vinha por fibra ótica, por cabo, até o restante do Brasil. Depois eu descobri que Manaus não se comunicava nessa época por fibra ótica. Sim. Se comunicava por satélite, por isso que era mais lento do que a fibra ótica indo até os Estados Unidos, era Manaus indo até o satélite. Então ficou uma carroça nessa... Mas daí ia pra Flórida, no caso, se fosse essa outra alternativa, ia pra Flórida e voltava por São Paulo e... Os data centers que a gente contratava, eu acho que era em Dallas, era naquela região ali. Do Texas, né? E já em Manaus se comunicava com o Brasil, mas ia por satélite e voltava. Sim. Só que o satélite está muito mais distante e ele vai por onda de rádio, né? Não vai por onda, luz, né? Como fibra ótica. Então a latência era 700, 600 milissegundos. Ninguém aceitava isso aí, né? Enquanto lá nos Estados Unidos era 120, 200, que seja, se for um lugar mais afastado. E aqui no Brasil era 20, 30, então já era... Você vê, né? No primórdio da internet os caras já estavam cobrando... Já estavam cobrando lá, Mas fazia muita diferença. Eu lembro que você botava para baixar o e-mail no Outlook, ficava. E quando você tinha local, cara, você clicava lá, era tudo na hora. Por mais que era SATA a estrutura do servidor... O que estava deixando lento era a internet, não era nem a leitura do disco, era a própria internet, né?
E daí que a gente começou, voltou um passo atrás e, cara, não vai rolar, vamos continuar nos Estados Unidos aqui como estava. Daí a gente teve a ideia de vir para São Paulo abrir um data center. Teve uns pormenores nesse caminho, a gente tinha outros sócios. Né? Aí o Vicente vendeu a parte dele para mim, aí depois ele me chamou para ser sócio de novo, enfim. Aí coisa que foi rolando ali que do namoro societário. No final acabou ficando eu e o Vicente e, assim, mais uns sócios que na medida do tempo ali foram saindo, foram tocando outras coisas. Porque pensa, era muito pequeno, né? Então, puta, você dedicar a vida era muito mais porque gostava e sabia que um dia ia virar alguma coisa. Porque financeiramente não dava um retorno, assim, de que... E daí, pô, você tá estudando, alguém te oferece um emprego, é muito melhor do que fazer isso aí, entendeu? Sim. Aí os outros foram indo pra esses lados aí, entendeu? Aí, pô, foi saindo um, foi saindo outro. Mas vocês não são de Manaus? Não, eu sou gaúcho e o Vicente é de Natal. A gente se conheceu em Manaus, a família foram pra lá. Mas você foi pra Manaus por conta da família? Por conta da família, isso. Negócios, expansão da... Ali em Manaus teve o programa, ainda tem, né? Programa de incentivo... tem a Zona Franca, né? Franca, né? Na época minha família representa a Mitsubishi, então na época eles foram para lá para fabricar o ar-condicionado lá e ter os incentivos que muito precisavam, forte, né? E daí meu pai foi para lá e... Era líder no mercado, né? Na época, né? A Mitsubishi, ela é o melhor aparelho, assim, de ar-condicionado que existe para larga escala, assim, no geral. Só que o valor é mais alto, então tem que conseguir entregar fazer o cliente enxergar esse valor. Então tinha esse desafio, mas a qualidade é bem absurda. Aí ele foi para lá para tocar esse negócio lá e eu não me perguntou se eu queria, mas é legal, assim, Manaus foi um período legal, eu acabei de falar que eu conheci o Vicente também e a coisa começou a acontecer lá, a gente começou os negócios lá, né? Mas enfim, aí a gente voltou, começou a tocar o negócio junto e teve a ideia de vir para São Paulo. Na época a ideia era montar um data center mesmo, né? Aí, pô, tava fazendo faculdade, tive que ralar para conseguir passar em engenharia na Universidade Federal lá, não vou largar isso aqui, enquanto eu não me formar, vou ficar em Manaus. O Vicente veio para cá, na época meu primo era sócio também, vieram os dois, começaram a tocar a empresa aqui. Pensa, eles Você não estava casado ainda, né? Não, tinha 20 anos, 20... É uma decisão mais fácil para tomar, né? De sair de mais... Casado já... Sim, já complica, né? Já ia mudar toda a lógica, né? Eu fiquei preso pela faculdade, né? Eles acabaram achando mais legal fazer faculdade aqui, assim, quiseram vir e começaram a tocar um negócio aqui. E eu fiquei lá, fiquei no remoto, aí agora remoto não é mais na moda, mas na época eu tinha que tocar remoto, não tinha outra opção, diferente, né? Não tinha como vir para cá e trabalhar, então tinha que ficar de lá de Manaus. Ocasionalmente eu pegava um voo, vinha pra cá pra gente reunir e tudo mais. Mas começou com a ideia de abrir um data center, né? Aí começaram a fazer reunião com data center, com empresas de link de internet. Até que eles caíram na Ponto Condomínio, foram comprar um link da Ponto Condomínio, os caras, vocês estão ficando loucos. Olha isso aqui, ó. Já tem, só aluga o espacinho, não inventa moda. Aí eu lembro que eles me ligaram pra falar todos empolgados, já não precisa pegar data center, não sei o que. Aí eu lá de Manaus pensando, cara, vocês foram aí fazer um data center. Aí vocês agora estão me ligando dizendo que já tem, a gente vai alugar um pedaço. De onde é que vocês tiraram a ideia? Mas enfim, foi uma decisão acertada, obviamente, que a gente imagina o data center que a gente ia fazer, né? Ia ser do tipo prateleira de comida com servidor desktop, né? Fora o Capex, né? Tá louco, não tinha cabimento, que a gente tava indo na Mas loucura. A coragem dessa faixa etária é muito bom, cara. Sim, Pra você que tá assistindo o vídeo até agora, eu tenho uma oportunidade única e exclusiva. Então imagina que você tem aquele projeto que você quer tirar do papel e colocar ele no universo online, mas ainda você não sabe como fazer isso. Na Napoleon, que é o servidor líder de hospedagem, você vai conseguir. Então se você quer fazer uma landing page, criar um website ou ter uma operação de e-mails online funcionando, você vai conseguir lá com esse cupom de desconto aqui de 50% na sua primeira compra. Além de 24 horas de atendimento com especialistas que vão te ajudar a lançar o teu produto online, você também vai ter backup diário, você vai ter uma estrutura robusta e segura para sua aplicação e um portfólio enorme chamado Pro Downloads para você baixar plugins, temas, layouts, imagens, vídeos e muito mais dentro da nossa estrutura. Eu vou deixar um QR Code na tela, mas também um link na descrição para você utilizar esse cupom de primeira compra e bora pro vídeo. Cara, assim, transforma tudo em impossível, né? A gente decidiu vir para São Paulo porque era a melhor internet do Brasil. Assim, simplesmente. Se fosse, sei lá, qualquer outra região, a gente era uma intuição de vocês que, tipo assim, esse é o melhor lugar
Ponto final, né? Vindo da trajetória de que em Manaus tem muita latência, então a gente vai ter que sair daqui. Então pra onde a gente vai? Aí vamos ver onde tem a melhor. Aí São Paulo é a melhor. Se fosse, sei lá, qualquer outro estado, a gente iria para outro estado. Decidimos para São Paulo porque era menor latência para os nossos clientes. Capital financeira, tecnológica, tudo. Nem entendia disso aí direito, é onde tem menor latência. Vamos lá. Aí, enfim, começamos aí. Alugamos um rack, começamos a montar servidor por servidor no Brasil, ainda era muito caro. Então era um plano mais caro ali de revenda no Brasil e revenda nos Estados Unidos. Aí vendia de um, vendia de outro. A gente foi escalando, crescendo a empresa. Daí já tinha a possibilidade de trazer, eu quero ficar no Brasil, joga para o Data Center Brasil, quero ficar lá fora. Isso, tipo, sei lá, R$59,90 um plano de revenda nos Estados Unidos, R$99,90 no Brasil. Aí o cara escolhia, tem latência ou não, pega Estados Unidos. Que era um pouco mais caro, né? Era bem mais caro. O mercado americano é bem mais diluído, mais formado, né? Na época é muito por questão do link, né? Que aqui 1 mega de internet era ridiculamente caro. E lá era igual é aqui, tipo... pluga 1 giga em cada servidor. Hoje em dia a coisa mudou, né? Hoje em dia eu acho que no Brasil tá até mais barato ou o mesmo preço, pelo que a gente tem de perspectiva, né? E lá fora, naquela época era tipo, eu lembro que a gente negociou o mega, eu acho que foi a R$1.200 1 mega de internet, né? A gente começou com um link de 2 megas, no final ali foi crescendo, chegou a 10 megas. Nossa, achava que tinha um link pauleira, né? Era como funcionava a coisa. E lá nos Estados Unidos é esse padrão, né? Cada servidor vem com uma porta de 100 megas na época, que era o que se usava, né? Que é como se fosse hoje 100 gigas, né? É como se fosse 10, como se fosse 100 gigas, isso aí. A gente com mega e eles com 100, É que depois tudo equalizou, né? Então agora lá você pega com 1 giga aqui ou lá não tem tanta diferença de valor, mas na época era como se fosse isso. Já existia os planos com tráfego com muita largura de banda e você era limitado no tráfego, igual é hoje em dia aqui. Na época aqui não tinha como a gente fazer isso. Se a gente for botar uma largura de banda de 100 mega, você imagina, a nossa porta era de 2. O cara ia fazer um testezinho lá, ele ia ver que não chega, né? Não adianta, não ia ter como rodar, né? Enfim, aí a gente começou a ter os servidores aqui no Brasil e começou a virar, a coisa começou a andar. Acho que tem uma trajetória longa nesse período aí, mas assim, uma coisa que eu sempre tive. Passavam rádio pra galera? Como que é? Como que se fazia a comunicação da empresa em relação à venda? Comunicação, como assim? Como você vendia? Como que você angariava cliente? Boa. Tinha muito boca a boca já, porque não tinha muita empresa, né? Então já funcionava desse jeito. A gente estava começando Palavra-Chave, tinha uma empresa chamada Te Respondo, se eu não me engano. Foi fundada, depois o Yahoo comprou, mas era tipo Google AdWords. Era leilão de palavra-chave. Aí a gente começou com essa empresa aí. Enfim, tinha N site que eu achava que tinha muito acesso, eu tentava patrocinar o site, hospeda de graça aqui, bota meu banner. Era primórdio dos primórdios, né? Então assim conseguia. Mas funcionava bem esse formato? A parte da palavra-chave era a melhor de todas, né? O leilão. Só que era aquele negócio, você acordava de manhã, era igual operar na bolsa. O concorrente aqui botou 1 centavo a mais, aí você tinha que botar 1 centavo a mais aqui. Aí ficamos em quarto, não tá vindo cliente. O que aconteceu? Eu olhava lá, a palavra tal. O cara tá botando mais dinheiro. Não era como é o AdWords, que é muito mais sofisticado, né? Na época se o cara botasse 1 centavo a mais, ele passava você. Entendi. Então era um negócio meio maluco. Era a cotação do dia. Cotação do dia, Que doideira. Aí a gente ficava nessa dali, vindo os clientes lá do formulário e foi crescendo, né? A empresa foi crescendo. E o perfil de cliente nessa época mudou também. Ele era como se fosse o Lucas de lá de trás. Era o cara que estava revendendo? Nesse período, internet era só site e e-mail. E e-mail era usado, mas era um negócio ultramoderno já, mas era usado. Sim. Digamos que toda empresa começou a ter um e-mail, começou a ter esses e-mails gratuitos. Então você ter seu domínio com seu e-mail já era um negócio, os caras já têm e-mail com domínio e tudo. Era um negócio legal. E era muito voltado a site, como eu falei. Então o cara não tinha como gastar muito dinheiro para ter um site na época que pouca gente acessava, né? Então, vou botar lá o quê? Meu telefone para o cara ligar e meu endereço caso ele queira comprar, que nem pouquíssimas empresas vendiam online, era um negócio muito... É muito doido pensar, né? Que o e-mail é uma coisa que sobreviveu a várias mudanças, né? Então. Passou tanta tecnologia no meio e o e-mail continua ainda... Sim. Essa questão de você utilizar um e-mail corporativo com domínio ainda é a mesma coisa, é um ponto interessante mesmo, né? Mas eu acho que a parte da formalidade, né, que se seguiu com o e-mail, né? Mas você vê, naquela época, se tinha qualquer coisa que acontecia com o servidor,
o cliente era muito afetado porque ele via que o e-mail dele ficou fora. Naquela época, o e-mail... avançando o tempo. Isso, era o e-mail. Avançando o tempo, claro, né? No comecinho pouca gente tinha. Depois, quando começou a avançar, tu podia tirar o site do cara do ar, mas se tirasse o e-mail... Matava o cara. Agora já não é mais assim, né? Agora, o WhatsApp... Se caiu o e-mail, o cara, beleza, manda um WhatsApp aqui. Sim. Não é uma coisa mais tão como era antigamente, né? Mas era o cara, a gente falava, né? Pô, o cara tá pagando R$14,90, se cair por 1 minuto, ele fala que perdeu R$1 milhão, né? Não. Então era a pegada de antigamente. Como se fosse uma mensagem instantânea, nem existia mensagem instantânea. Então o cara queria o top, mas onde é que foram meus e-mails? A galera mandava SMS, cara, isso é doideira, né? Era SMS, que era caro ainda, SMS, né? Era caro. Aí nesse período aí a gente cresceu. Chegamos entre as 10 maiores empresas do Brasil, como a empresa de revenda de hospedagem. De mim e do Vicente, isso aí partiu dos dois, né? A gente sempre quis dar um atendimento mais próximo ao cliente. E na medida que a gente fazia isso, o lucro ia todo embora, né? Porque já é um plano baratinho, né? Para você dar o seu celular pro cara, para ele te ligar, quanto tá custando a hora do atendimento do celular? A gente queria oferecer um 0800, que na época era caro. O cara ficava 10 minutos no 0800, já foi o lucro de um ano que ele ia dar pra gente, né? Imagina o cara pagando pouco na época, né? Uma piscada num servidor que tinha 1000 sites. Aí, como eu tava te falando, a gente chegou, foi crescendo, expandindo e tudo mais, chegamos entre as 10 maiores empresas de hospedagem, com mais domínios hospedados no Brasil, né? E isso, apesar de ser grandioso, pensa isso agora, ia ser gigantesco. Na época era grandinho, era um mercado legal, as coisas estavam virando. E como eu estava explicando, a gente sempre quis oferecer um atendimento para o cliente melhor, né? Quis chegar na ponta, dar o celular para o cliente. E você trabalhando com planos baratos, você tem que ir no varejo lá, você tem que ir na quantidade, né? Você vai querer pegar um cliente que está chateado com alguma coisa e ajudar até o fim, você vai deixar outros, na época a gente chegou a 50 mil sites, você vai deixar outros 49.900, entendeu? Sem assistência para você ficar olhando para um por um dia inteiro para resolver o problema dele, e às vezes ele ainda nem vai te agradecer porque ele achava que era culpa tua já. Então era como se trabalhava naquela época, né? E aí que você falou do 0800, né? Isso. Além disso, o cara fazia uma ligação no 0800, era caro na época, a gente atendia o Brasil inteiro. Pensa um cara ligando de Manaus, por exemplo, pro 0800 que era aqui em São Paulo já, né? Se ele ficasse meia hora chateado no telefone, mais 10 minutos na fila, não sei o quê, R$800 de conta, ele ia pagar quanto por ano? Com planos de R$49,90. Mas era a cultura dos concorrentes ter um saque via telefone? Assim, tinha muita empresa amadora, tinha empresa mais séria que tinha telefone, e a gente queria ter um 0800. Aí a gente queria estar sempre num passo além no atendimento ali. Na época eu não fazia tanta conta ali para ver que não dava para pagar. Como que fecha? Aí vinha cliente mais, então a conta sempre apertada ali, porque, você tá sempre botando mais coisa, mais opção pro cliente. Quanto mais você dá opção, mais sua margem vai caindo, mas aí vem mais cliente. E você cria cultura, na verdade, né? Depois coloca o telefone lá, o cara vai te ligar, se qualquer coisinha, ele vai te puxar. Pensa, o cara liga pro suporte de graça, né? Na época, o telefone tudo era cobrado. Hoje em dia que tu nem considera o valor de uma ligação. Exato. Mas na época, você considerava fazer um DDD, você, não vou fazer, vou gastar dinheiro. Aí, pra ligar pra gente, era 0800 de graça. O cara, eu vou ligar. Ficava ouvindo música, eu não tô pagando nada mesmo. Sim. E tinha tempo nessa época, né? Não era tão... Tipo, hoje você chega em casa... alguém te chama do celular, você olha, né? Então você meio que tá sempre online, né? Aí, a gente queria dar aquele atendimento mais especial pro cliente, não conseguia porque a margem inteira ia embora, né? Nisso a gente começou a testar outros produtos, outras ofertas, na verdade, onde a gente oferecia algo mais avançado. Na época a gente já tinha nossos servidores próprios, a gente lembrou, cara, e quando a gente começou alugando o servidor da empresa, para a gente poder ter a oferta para oferecer para o cliente, se a gente trabalhasse com isso também. A gente começou a fazer teste, começou oferecendo servidor dedicado. Na época era muito caro, né? Era tipo, você começava com um plano de R$1.000 por mês. Agora parece pouco, mas na época era uma fortuna. Para a época de internet, que o cara pagava só, não tinha RP online, não tinha sistema, não tinha nada. O cara que botava o site. Imagina para tu receber R$1.000 por mês de gente colocando o site de negócio pequeno, de padaria, era um negócio mais difícil, né? E a gente sentia uma resistência. Então a gente continuou tocando um lado da empresa, o hospedagem compartilhada, e outro lado o servidor dedicado, né? Aí em meados de 2009 a gente foi para um evento de lançamento
de um produto de virtualização que você, usando o storage de um jeito lá, você conseguiu oferecer o cloud server. Aí foi quando a gente começou a enxergar com outros olhos o negócio, né? Porque você conseguia fazer planos de 300, 400 reais, oferecendo um cloud dedicado pro cara. Aí, pô, isso aí que a gente quer, a gente decidiu, isso aí que a gente quer. A gente foi crescendo a empresa para esse lado e largando um pouco a outra. Só que era muito difícil. O cliente ligava com 5 dedicados com algum problema ou com alguma dúvida, estava na fila de 50 mil hospedagens ligando lá para... meu e-mail não está funcionando. Você verificou se o computador está plugado, entendeu? Aí foi quando a gente, cara, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o preço para pagar o suporte e quem quiser sair, que saia. A gente foi aumentando o preço da hospedagem e da revenda, aumentando. Mas isso aconteceu porque você começou a ver muito valor no outro lado? E daí eu comecei a dar o suporte que eu queria dar, que é desse contato mais próximo, no telefone e tudo mais. Aí a coisa foi virando para esse lado, entendeu? Quem era o cliente nessa época? Já era um cliente que ele alugava para oferecer um serviço de hospedagem, mas era um cliente só quando ele ligava, não era um monte. E as coisas eram muito mais complexas na época, né? O problema que dava era muito mais difícil resolver. Hoje você consegue contratar um técnico que já conhece CPN, já é especialista em CPN, você só paga o salário, ele tá aí. Na época, eu tinha que pegar o cara que sabia ligar o computador e explicar para ele como é que era FTP e tudo mais. E pensa do lado do cliente. O cliente hoje ele já sabe, né? Na época não sabia. Então era muito mais difícil você dar o suporte. Então a gente conseguiu se achar nesse outro lado de cloud e a gente foi indo mais para esse lado, foi vendendo mais, mas aí foi aumentando o preço da hospedagem compartilhada. E de fato, o teu cliente da Net Revenda ia fazendo churn, né? Era para ir fazendo churn, mas não saía. E a gente não conseguia ver número, pensa, o sistema que a gente usava na época, eu não conseguia ver quanto eu faturava em cada uma, tudo era uma dificuldade, a gente tomou a decisão. Cara, decisão meio louca, mas vamos se livrar disso aí. Aí a gente decidiu. Aí, na época, a gente chegou a falar com algumas empresas, a gente falou com o Allhost e com a LocalWeb, né? A LocalWeb gostou da ideia, foi lá, a gente vai comprar. Aí tá bom, a gente vai vender. Aí fizemos uma negociação lá, eles pagaram, a gente assinou um contrato lá de que não poderia oferecer hospedagem compartilhada por um tempo, e eles assinaram esse contrato onde eles mesmos fariam a migração. Aí eles foram tocando essa migração por um tempo, pegaram boa parte dos clientes, os clientes deram suporte, deram trabalho, pô, vocês estão migrando, a gente gosta muito de vocês. Agora vocês gostam, né? Semana passada eu tava esculhambando tudo. Mas enfim, foram migrando até que migraram. Quando migraram, aí a gente ficou com uma empresa bem menor, mas com aquilo que a gente gostava. Né? Aí, puta, é o que a gente gosta. E que accounts, contas mais, né? Servidor, o que a gente faz agora, né? Aí, cara, aí foi quando a gente já viu que a gente achou onde a gente queria chegar, a gente ainda tinha muito produto, porque a gente vendeu só hospedagem e revenda. Venderam só carteira? Só a carteira. Não venderam o nome? Não, mas não. Net Revenda, o que ia fazer com esse nome, entendeu? A gente fez um redirect pra Evel, a gente pensou, cara, a gente tem que botar um nome novo pra dizer que é outra coisa. Foi quando a gente... Foi daí que surgiu o nome Evel. Fundou o nome Evel, entendeu? Fundou o que é a empresa hoje, desse formato menor, mas foi quando a gente começou a tocar a empresa para esse formato. Só tirando uma dúvida, muita gente fala Evel. Até aqui embaixo me falaram, né? Tipo, você vai lá na Evel. Mas é Evel, a fonética é essa. A gente chama de Evel, tem muitas pessoas chamam de Evel ou de Evil. Evil. Não vejo problema também, são nomes legais. Mas a origem... A origem é Evel, É que é uma palavra do latim, ela tem um acento no O, se eu não me engano. Então foi daí que a gente tirou que seria Evel. E o que significa? Na época a gente contratou uma agência para fazer nomes e tudo mais, a gente não gostou de nenhum. E eu achei esse nome na internet, que estava com o domínio liberado, chamado AVO. E significa eu desejo, eu realmente desejo. Aí eu achei legal a analogia ali. Aí de novo, igual o revenda.net registraram antes da gente, registraram o avo.com.br. Aí a gente, cara, vamos trocar o A por E, que daí dá uma analogia de que a empresa realmente deseja. Sim. Aí a gente registrou o EVEL na hora, antes que alguém pegasse de novo, né? E de internet, talvez? Também. E daí, desde então, começamos a operação aí desse formato. E é um nome muito diferente, mas ele é bem marcante, bem marcante. Quando eu tive o contato a primeira vez, eu vi que, assim, era realmente uma empresa bem tecnológica. Legal. Foi um sentimento, assim. Outra coisa que era interessante, que a gente foi aprendendo, né? O nome Net Revenda, toda vez que a gente fazia um evento, tipo que a gente estava ontem no RP Summit, quando a gente fazia o patrocínio, colocavam lá no banner todas as empresas patrocinadoras. Quando eu ia botar o Net Revenda, obviamente que o cara
encurtava para caber tudo, ficava uns tracinhos. Aham. E do lado lá, UOL. Não tinha como bater aquilo ali. Foi daí que a gente decidiu. Cara, tem que ser uma palavra pequena. E por isso a gente conseguiu fechar nas 4 letras aí um nome que a gente gostou, né? Muito bom, muito bom. Aí, cara, daí foi acertando, né? Foi entrando no mercado, foi matando produto, foi cada vez focando mais, focando em qualidade, foi aprimorando o hardware, aprimorando que a gente trabalha com redes, montando times, criando departamentos, depois tirando departamentos, aquilo que a gente comentou sobre o CS, que a gente teve durante um tempo, depois achou que não faz sentido. E nessa a gente vai evoluindo. Cada ano que passa, tem crescido muito. Eu costumo comentar, né, que é um desafio porque a empresa começa uma em janeiro e termina outra em dezembro, porque cresce tanto que para você se manter no cargo, você tem que estar com outra cabeça já no final do ano, porque já é outra empresa, já é tudo muito maior e tudo com outros desafios, né? E isso é o que a gente tem enfrentado agora, é o lado que a gente está indo e para onde a gente está evoluindo, né? Bom, o sentimento que eu tenho da empresa de vocês de 2 anos para cá, né, como cliente, ver o nível de senioridade, assim, vocês colocaram muito profissional, pica mesmo, sabe? E eu acho que isso ajudou a empresa também a crescer bastante em nível de entrega. Sim. Não sei como que você vê isso lá para frente, se vocês conseguem escalar ainda mais, pensando nessa estrutura. É sempre a nossa ideia, né? Eu acho que foi pós-pandemia, foi perto da pandemia, 2020, 2021, que a gente enxergou, na época era eu e o Vicente tocando tudo e um time grande fazendo o restante ali. Mas era eu e ele de líderes. A gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum assim. Eu, da parte técnica, fazendo conta, isso e aquilo, cara, esse servidor vai custar tanto, eu vou comprar. Chegava com o Vicente, cara, eu preciso de 100 mil reais agora. Aí ele, tá louco? Eu, sim, mas vai dar dinheiro. Ele, sim, mas é muito dinheiro. Aí, cara, a gente precisa de um CFO, né? Alguém que vai enxergar os números reais e vai conseguir fazer a coisa virar. Aí a gente começou com o Sérgio, ele entrou como CFO, organizou toda a parte financeira, começou a fazer a parte de governança da empresa, organizou a parte jurídica. Parte foda. Foi uma mudança, assim, grande que a gente fez na empresa, né? Depois a gente trouxe o Mário, que trabalhou um tempo aqui com a gente, que ele era o diretor de tecnologia, ele veio da Rackspace, então ele tinha uma noção de empresa grande, do que era tecnologia, para que lado a gente tinha que ir, nos ajudou muito, saiu recentemente, foi tocar um desafio de consultoria que ele preferiu, mas nos ajudou bastante também. E eu consegui largar um pouco a área técnica, né, que é meu background. Depois a gente trouxe o Bermejo, né, para tocar a parte comercial, veio assim... A nossa máquina de vendas a gente sabia que funcionava, mas alguém perguntava como é que era, eu brincava que era assim, era um funil, aí eu fazia uma caixa, pintava de preto e botava cliente. Tem uma caixa preta aqui que a gente joga lead e sai cliente. O que acontece ali eu não sei. Aí, o Bermejo tem muita experiência nisso, conseguiu desenhar, enxergar o que era a máquina de vendas, desenhar o que seria o ideal, criou as esteiras transnacional e consultiva, onde o cliente que já sabe o que é, a gente faz uma venda rápida, o cliente que não sabe, a gente envolve um engenheiro de vendas, alguém mais técnico que é comercial também, para fazer o projeto e sair um cliente maior. Ele via que a gente estava perdendo esses clientes grandes, porque tu pensa, a gente está vendendo um dedicado, 3 dedicados, outro dedicado. Aí chegava um cara, eu preciso botar meu RP na nuvem. A gente, qual dedicado tu quer? Ele, o que é dedicado? Aí faltava essa caixa ali no meio, que era a pessoa, o arquiteto, que ia ver o que o cara queria e oferecer o produto. Aí, isso aí que a gente foi fazendo foi abrindo o negócio, né? E nisso a gente conseguiu trazer alguns números interessantes, cara. A gente conseguiu enxergar alguns números interessantes. Tipo, a gente viu que o nosso custo de aquisição de cliente não é tão alto, tem como a gente pagar essa conta. Mas isso começa a ter bastante capex, que é investimento futuro, né? Isso, investimento presente, mas com uma dívida futura do teu cliente. Né? Aí entra o CFO, né? Aí ajudando a gente na parte financeira. Que é difícil casar isso aí. É o que cada área tem o seu segredo, né? Para fazer as coisas rodarem do jeito que a gente conseguiu fazer. Mas a parte financeira, o Sérgio toca, ele conseguiu fazer a conta de um jeito em que a gente consegue continuar crescendo bastante, sem faltar dinheiro e sem ter que ter, por enquanto, vendido uma parte da empresa para isso, né? E aí da parte do Bermejo, conseguiu fazer o desenho inteiro da máquina de vendas de forma que eu sei que se eu botar mais, o dobro de dinheiro vai vir o dobro de cliente. Eu sei exatamente quanto eu vou botar, então eu fico limitado ali por quanto o Sérgio conseguiu desprender de capital sem correr nenhum risco e o Bermejo vai e cresce, bota mais gasolina na máquina de vendas que no final sai o cliente, né? E daí tem o meio
de campo ali, que é o que faz também toda a parte técnica. Em seguida entrou o Desan, que é um cara muito fera aqui na empresa, que ele entrou, ele que era o gerente de arquitetura que entrou para fazer essa parte do consultivo, ele entrou com esse cargo, né? Depois a gente acabou promovendo ele para diretor de operações. Ele toca a operação inteira, que inclui quando o cliente entra, que é a parte de ativação e tudo mais, ele toca a parte de suporte e a parte de operações, que é ir no data center, configurar a suíte, configurar o servidor e tudo mais. Entrou ele para tocar essa área. E para a parte de tecnologia, que é de onde saem os produtos e onde saem as mudanças que a gente faz já pensando no futuro, a gente trouxe o Kleber, que foi até anunciado recentemente, que veio no lugar do Mário como diretor de tecnologia. Aí, a gente conseguiu fechar a casa aí para ter cada um numa área tocando os departamentos e a gente conseguir pensar no estratégico mesmo. E assim, sem isso, não estaria eu e o Vicente discutindo se vale a pena investir 100 mil em servidor ou não, entendeu? E segurando a empresa de um jeito ali onde a gente não conseguiria estar crescendo como está crescendo. Né? Legal. E qual que é a tua projeção futura? Assim? Hoje eu sei que vocês estão muito dentro do mercado nacional. Tem alguma ideia de ir para o mercado internacional ou só expandir nacionalmente com algum outro produto? Sim, a gente vai iniciar a nossa operação meados de abril, até fazendo um spoiler aqui, vai iniciar a nossa operação em Miami para o cliente que não tem problema com latência um pouco maior e precisa de um preço menor, porque obviamente o servidor, boa parte do custo do servidor aqui no Brasil é para nacionalizar ele com o imposto, né, de fato. Então, mantendo o servidor lá fora e usando os cabos de fibra ótica submarinos para que a latência não seja tão alta, oferecendo isso em Miami, a gente consegue ter um custo competitivo e a nossa ideia é iniciar lá em meados de abril, na metade, talvez, ou para o final, a nossa operação lá fora também. Expandindo já nível global. Isso, por enquanto vendendo só para Brasil, né? Mas nunca se sabe aí o momento em que a gente costuma esperar vir a demanda para a gente ir olhar. Então começa a surgir demanda de fora, quem sabe já começa a vender para fora alguma coisa e expandir para outros países aí, né? Legal. Então, bom, acho que a gente termina por aqui, né? Foi muito proveitoso a gente conhecer toda a estrutura da Evel. Eu já, como cliente, já conheço de cabo a rabo, né? Sim. Mas, Lucas, queria agradecer de coração esse momento que você realmente abriu aqui todas as portas da empresa, mostrou várias informações que a gente sabe que não é todo mundo que abre e expõe. E queria falar, cara, que você é um cara muito humilde, na verdade. Até demais. Obrigado. Porque o jeito que você se comunica, assim, aqui você talvez não tenha percebido, mas eu, né, na minha ótica aqui, percebi facilmente que você coloca crédito a muitas outras pessoas. Então, é bem horizontal a forma que você administra hoje a empresa e não é à toa que vocês estão trilhando o caminho de sucesso, né? Eu que agradeço aí pela conversa, foi muito boa. Tamo junto. Espero que da nossa parceria aí surjam muitos outros negócios. Vai dar sim. Beleza? Boa. Valeu.